Ei, valiosos da TV Abrale, eu sou a Duda Dornella e hoje eu estou aqui com a doutora Adriana Pena, médica hematologista do Hospital Santa Catarina, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema super. De novo, eu errei. E hoje nós vamos falar sobre o mieloma múltiplo em jovens. E eu gostaria, primeiramente, doutora, de agradecer por ter aceitado esse convite para participar dessa entrevista da TV Abrale. Obrigada, Duda, obrigada, Abrale, pelo convite, o prazer é meu. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que é o mieloma múltiplo. Então, mieloma múltiplo é uma doença hematológica, é um câncer do sangue, e ele começa numas células do sangue chamadas plasmócitos. O plasmócito é uma célula produtora de anticorpo. Aquele anticorpo que luta contra as bactérias, os vírus, quando a gente fica doente. Quando a gente tem o mieloma, existe uma produção inadequada desses plasmócitos que começa a produzir esses anticorpos de forma inadequada também. Então, é um câncer do sangue. E essa é uma doença onde a maioria dos pacientes diagnosticados são idosos? Certo ou errado? Certo, é isso mesmo. É uma doença que a maior parte dos pacientes são idosos, tá? A mediana, mais ou menos, de idade é 70 anos e só 37% dos pacientes têm menos de 65 anos. Entendi. Mas nós temos observado, que tem um aumento de casos em pacientes em faixa etárias mais jovens, entre 20 e 40 anos. Isso é verdade? Tem tido um aumento, mas apesar desse aumento, ainda é uma população rara, né? Então, a doença não é muito prevalente abaixo dos 40 anos. Mais ou menos só 2% das pessoas estão nessa faixa etária de menos de 40 anos. Entendi. Doutora, os sintomas dessa doença em pessoas mais novas são os mesmos? São os mesmos, sim. Iguais a quem é mais idoso, não tem diferença nenhuma. Quando a gente está falando desses sintomas, então, que são muito parecidos nos jovens e nos idosos, o que a gente tem que lembrar é que os sintomas do mieloma se confundem com outras doenças que os pacientes idosos podem ter. Então, é anemia, fratura, que os idosos podem ter por osteoporose, por outras causas. Agora, os jovens, ter uma fratura espontânea, ter uma anemia, é algo que deve chamar a atenção. Então, talvez seja mais fácil mesmo a gente fazer esse diagnóstico dos jovens. E existem tipos, assim, de mieloma, como a leucemia de células plasmocitárias, o que pode acometer mais pessoas nas pessoas jovens? A leucemia de células plasmocitárias, na verdade, ela é uma leucemia desses plasmócitos que eu expliquei para vocês. Então, o paciente já pode abrir o quadro como uma leucemia. É uma leucemia aguda, é um tipo de leucemia aguda. E ele é mais comum, sim, nos pacientes mais jovens, tá? Mas, assim, não tem uma diferença dos subtipos de mieloma entre os pacientes mais velhos e os mais jovens. Você está gostando desse vídeo? Se inscreva no nosso canal. E como que esses pacientes, eles são mais jovens, as indicações de tratamento são diferentes dos protocolos padrões? O mais complicado do paciente mais jovem, menor de 40 anos, é que o mieloma é uma doença incurável. Então, a gente sempre fica querendo, que o paciente jovem não fique com aquela peso da doença, Eu acho que essa é a parte mais difícil. Mas o tratamento é mais ou menos o mesmo, com a diferença de que os pacientes mais jovens, eles acabam tolerando melhor o transplante de medula, que é um dos tratamentos mais importantes do mieloma, Hoje a gente tem até algumas pesquisas querendo dizer, olha, talvez a gente não precise fazer o transplante, mas isso ainda não está consolidado. Então, a gente ainda precisa passar por essa etapa do tratamento. O que acontece é que os pacientes mais jovens toleram esse tratamento, que é muito intensivo, muito melhor do que os pacientes mais idosos. E acabam passando por isso de uma forma mais tranquila. Então, quer dizer que talvez o efeito colateral pode ser melhor nos pacientes mais jovens do que dos mais velhos. Isso? Com certeza, tá? Os pacientes mais jovens, talvez eles sintam menos o peso do tratamento do que os pacientes mais velhos, E pacientes acima de 70 anos, 75 anos, a gente acaba nem conseguindo oferecer o transplante, porque é uma terapia muito desgastante, Exige muito do paciente. Então, para esses pacientes mais jovens, é que a gente acaba conseguindo oferecer um tratamento melhor. Hoje, nos últimos 10 anos, a gente teve um boom de possibilidades terapêuticas no mieloma enorme, que fez com que a gente tivesse uma melhora de
qualidade de vida, de resposta ao tratamento enorme, mas o transplante ainda é muito necessário. Certo, então um paciente mais jovem com condições clínicas boas, né, deve ser indicado para um transplante, não é isso? É isso mesmo, o paciente mais jovem com condições clínicas adequadas deve ser indicado para fazer o transplante autólogo de medula óssea. Então, a gente faz o tratamento com quimioterapia, existem N tratamentos possíveis, e depois a gente indica o transplante autólogo. Então, os pacientes vão passar por um transplante que é das células dele mesmo. Então, doutora, a senhora tem alguma consideração final, assim, para falar sobre o mieloma múltiplo em pacientes jovens? O que eu gostaria de falar sobre mieloma múltiplo é: mantenham a sua saúde em dia, façam os seus check-ups, não deixem a pandemia atrapalhar as suas visitas ao médico. Isso é muito importante, né? O mieloma pode ser uma doença silenciosa e assintomática por um período de tempo. Então, façam sempre os seus periódicos, vão no médico, procurem atendimento, mesmo você sendo jovem, tá? Porque hoje a gente tem visto que essas doenças oncológicas têm acometido mais os jovens do que acometiam antigamente. Então, mantenha a saúde em dia, faça atividade física, coma bem e procure a gente quando precisar. Muito obrigada, doutora, por estar aqui conosco. E é um prazer, né? Acho que solucionou muitas dúvidas de muitos pacientes, viu? Muito obrigada a vocês, o prazer é sempre meu. O que precisarem, só me procurar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Então, valorize a vida. Nossa! Hoje, valorize a vida nos pequenos detalhes. Doe medula. Tchau, valiosos!